Oiê, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu queria falar de um assunto bastante recorrente, que eu acho bastante interessante, e que o mestrado fomentou minhas ideias sobre o assunto e eu queria compartilhar com vocês. É sobre alimentos artificiais e naturais. O que vocês pensam sobre isso? Eu não vou ficar falando o que pode e o que não pode, né? Eu quero raciocinar com vocês pra gente chegar no consenso junto. Vamos lá? Primeiro vamos começar a definir. Eu tenho uma colinha aqui. Olha, segundo o dicionário, a palavra natural significa da natureza, em que não há trabalho ou intervenção do homem, ou alimento que não contém preservativo nem aditivo artificial. E o artificial é produzido pela arte ou pela indústria. Então vamos começar analisando. Se eu extrair o pigmento da beterraba e usar como corante, e esse processo for feito na indústria, ele perde a naturalidade dele e passa a ser artificial por causa do processo? O adoçante natural stevia, ele passa por um processo de refinamento na sua fabricação. Isso tira a naturalidade dele também? E o pão caseiro, que todo mundo fez na quarentena, né? Se a farinha veio da indústria, ele perde a naturalidade dele também? São coisas para a gente pensar. Mas é importante saber que todos esses questionamentos, eles vêm junto com uma má fama que a química tem. E é injusta essa má fama. Eu posso provar, quer ver? Olha, o refrigerante, ele tem um aditivo alimentar chamado ácido ascórbico, que muita gente já conhece ele como ruim. E pouca gente sabe ou faz a conexão, mas esse ácido ascórbico também tem em algumas frutas, também contém em alguns suplementos naturais, que é a nossa famosa vitamina C. Então, são a mesma coisa, a mesma substância, com denominações e aplicações diferentes. Então, vale a gente pensar que essas verdades que são espalhadas por aí, elas às vezes não têm embasamento ou são distorcidas e chegam para nós de uma outra forma. Olha, um curioso sobre o assunto, chamado Michael Pollan, alguns devem conhecer, ele tem alguns documentários Netflix e outros livros e tudo mais. Ele falou que algumas pessoas se baseiam em duas formas de pensar. Uma, não coma nada que a sua avó não reconheceria como comida. E a outra, não coma nada que você não consiga pronunciar o nome ou que seja difícil. Vamos desmistificar esses pontos? Para começar, vamos falar das coisas que a sua avó poderia reconhecer como comida. Talvez quando ela fizesse um doce de abóbora ou de mamão, ela provavelmente usasse cal virgem. Cal virgem. Sei. Cal virgem. Cal virgem. Sei. Para deixar aquela crocância. Talvez você não saiba disso, um outro dia a gente pode falar sobre esse processo. Mas se você, ao procurar um produto no supermercado e olhasse no rótulo que ele contém óxido de cálcio, você talvez não teria o mesmo apetite que o docezinho da sua avó, por achar que o doce da sua avó também não leva o óxido de cálcio, porque é caseiro, porque é natural, ou porque sua avó acha que reconhece como comida. E a gelatina? A gelatina ela é feita é extraído colágeno de ossos de bovinos, do couro do osso de bovino ou de ossos de suínos. E se você soubesse disso? E no processo vai ácido sulfúrico, ácido clorídrico ou fosfórico e algum álcali, como hidróxido, como a famosa soda cáustica. E aí? Você comeria a gelatina com o mesmo sabor, com o mesmo pensamento de que ela é natural? E se você descobrir que aquele caseirinho que a blogueira influencia, que a sua avó fazia, contém pirofosfato, ácido de sódio, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcio. E aí, você ia cancelar a blogueira, ia cancelar a sua avó, ia parar de comer caseirinho. Gente, são esses ingredientes que contém no fermento, o fermento normal, o fermento químico. Então, esses nomes acabam nos assustando. E é por isso que chega a outra vertente, os nomes que
que você não consegue dizer o que são difíceis. Veja agora o outro lado. O ácido etanóico. Se eu chegasse oferecendo um ácido etanóico para você, e aí? Ele nada mais é que o vinagre. E o beta-caroteno, que é um pigmento carotenoide oxidante. Difícil o nome, mas tem ele na cenoura, no mamão, na abóbora. Você ia deixar de comer essas coisas por causa desse nome? E inclusive tem um hidrocolóide chamado metilcelulose, pouca gente conhece, mas ele é usado em várias coisas na gastronomia e agora tem um crescente uso nos produtos veganos. Como espessante ele é usado. Ele é extraído da polpa da madeira e passado por um processamento químico. Só que ele não tem nenhuma reação adversa. Além de um nome difícil, processamento industrial, não tem nenhuma reação adversa. Então, que conclusão que a gente pode chegar sobre isso? Generalizações são muito arriscadas. Falar que uma coisa é natural, saudável, bom, ruim, depende muito do indivíduo, da dieta que ele tem, da vida que ele leva, da frequência que ele usa aquilo ali. Então, tem uma frase que eu gostaria que vocês lembrassem dela. A diferença do veneno e do remédio é a dosagem, tá? Então, conhecimento sobre o que você está comendo é muito importante, porque modismo e frases de efeito, embora eu possa ter um fundo de verdade, elas podem ser distorcidas. Então, procure, isso vale para tudo na vida, gente. Tudo que você tiver alguma vontade de saber e não tem embasamento, estude. E não se prive de certos alimentos pelo simples fato dele ser artificial, como se isso fosse vilão. Que da mesma forma que na natureza também existe perigo, o homem também já produziu muita coisa boa para a humanidade, né? Então, generalização não é a solução.